Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor, o amor e a graça esteja em nossos corações. Amém. Queria deixar o meu abraço, a todos vocês que estão assistindo e dizer que vocês que são membros e frequentadores aqui desta igreja, que eu estou com saudade de todos, como muitos aqui já sabem, a gente tem o costume de cumprimentar, abraçar e beijar todos, e nós estamos com saudade de todos, mas não vemos a hora, de que esse dia chegue, de que veremos todos vocês aqui presentes. E o meu abraço também para você que não é desta igreja, mas que está nos assistindo, seja no carro, seja no ônibus, voltando para casa, seja em casa, sinta-se abraçado e sinta a presença do Senhor aí aonde você está. Eu queria convidar todos a abrirem as suas Bíblias ou verem no aplicativo do seu celular, no livro de João, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3. João, capítulo 3, a partir do versículo 1. João 3, versículo 1. A minha versão diz assim, é um texto bastante conhecido de todos, mas que Deus fala conosco nessa noite. E diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Eu vou repetir o versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É interessante que esse texto, alguns intérpretes, especialmente Agostinho e Orígenes, eles colocam a expressão vento como fazendo referência ao Espírito Santo. E especialmente em João nós encontraremos algumas referências de Jesus ao mover do Espírito, com alguns elementos. Nós vemos Jesus falar no capítulo 4 de João, de que aquele que receber a água do Espírito, dentro de si correrão rios de água viva. Só que nesse texto ele fala do vento. E um vento de que você não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas você o ouve. E é interessante também que nós falamos aqui, acho que um ano atrás, uns 6 meses mais ou menos atrás, eu não recordo, falando sobre o primeiro capítulo de Gênesis, quando diz o texto: no princípio era... Eu confundi o texto, não era assim não. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E depois segue o texto dizendo que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E é interessante que
quem foi o agente da criação? O Espírito Santo que pairava sobre a terra. E Jesus era o Verbo. E Deus criou a partir da sua palavra. Só que a terra se tornou o quê? Inabitável para nós, devido ao pecado, devido à corrupção. E tudo isso, esse pecado, essa corrupção que chegou no homem, e o homem espalhou para a natureza, enfim, para todos os seres vivos. O que surgiu a partir daí? Doenças, calamidades e tudo mais. E lá em João, no capítulo 14, Jesus fala o seguinte, né? Eu vou preparar lugar para vocês. Então, o mesmo Deus que preparou a terra e ela se tornou agora inabitável para nós, Ele preparou também o lugar para nós lá no céu. E é interessante, é muito, muito lindo esse texto quando fala sobre o vento, porque quem aqui conseguiu parar o vento? Alguém aqui já conseguiu ensacar o vento, né, estocar o vento, né, ou agarrar o vento? Não tem como. Você não consegue, né? E é até interessante que, né, tem muitos vídeos aí pela internet de pessoas, né, que estavam sentadas numa cadeira e de repente o cara se levanta, né? O vento, ele não obedece a nada. O vento, ele não obedece a decretos. O vento, ele não obedece a leis. O vento é impetuoso, ele sopra onde quer, como quer, para onde quer. Este é o vento. E é assim que Jesus se refere, né, ao mover do Espírito Santo. É como um vento que chega, que move e que transporta a pessoa para um outro lugar. O vento que chega e transpassa preconceitos. Um vento que chega e transpassa visões políticas diferentes. Um vento que chega e transpassa a doença. Um vento que chega e transpassa a saúde. Que chega em qualquer lugar. Porque não tem nada que contenha o mover do Espírito Santo. Isso é muito interessante, porque, avançando um pouco mais, né, para quem que Jesus está falando essa palavra? Para um homem que era líder de uma religião judaica. Ele era fariseu, e ele vai até Jesus. Qual horário do dia? De manhã, de tarde ou de noite? De noite. E eu enfatizei aqui na leitura, ele foi à noite, porque talvez ele tivesse medo de que alguém o visse. Olha, o principal dos fariseus está com o herege, está com Jesus. Não é aquele carpinteiro que diz que é filho de Deus, só que ele foi à noite, né? E ele chega já, né, com toda aquela, digamos assim, aquelas palavras prontas, né, com aquele discurso, talvez com, né, aqueles argumentos, como muitos de nós, né, chegamos em nossas orações ou até em nossos cultos diante de Deus, com as nossas visões de Deus. Deus age assim, mas Deus não age daquela forma. Deus fala assim, mas Deus não fala daquela forma. E Nicodemos disse, mestre, nós sabemos que tu vens de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se não vier de Deus, né? E o que ele fala? Ele pergunta, e isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí alguém que tem uma cabeça feita, alguém que tem conceitos pré-estabelecidos sobre Deus e sobre a religião, não consegue entender essa expressão, necessário é nascer de novo. E Jesus continua, né? E ele pergunta, nossa, mas como pode um homem já velho entrar num ventre materno e nascer de novo? Isso é possível? E Jesus continua, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí ele entra nessa parte, não te admires de dizer que importa nascer de novo, porque o vento sopra aonde quer. E aqui eu quero meditar com os irmãos nesse ponto.
Quem era Nicodemos? Como eu já disse aqui, um mestre da lei. Alguém importante, alguém dos fariseus. O vento do Espírito transpassou as barreiras teológicas, as barreiras preconceituosas sobre Jesus e chegou até ele. Só que a reação dele, a ação do Espírito foi de medo, ou talvez até ali de vergonha. Ninguém pode me ver, eu me encontrando com Jesus. E ele foi à noite. E, avançando um pouco mais, Paulo, de outro modo, ele teve uma reação um pouco mais impetuosa também. A voz do Senhor, quando ele caiu do cavalo e ficou cego. E Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Só que a voz de Deus, através da ação do Espírito Santo, também chegou a João, ao apóstolo João, o apóstolo amado, que alguns diziam que ele era um homem calmo, de bom coração, e falou a voz dele, e ele ouviu. O vento, ele sopra como quer, aonde quer, e ele fala de acordo com a nossa necessidade como ouvinte. Só que, avançando um pouco mais, existem alguns ventos por aí, e existem algumas ações que não são do Espírito Santo. São sinais da natureza mesmo, são até ações do inimigo. E a prova disso é que Jesus estava no barco, e Jesus estava com os seus discípulos lá no mar da Galileia, e ele começa a dormir. E os discípulos lá, tentando com a vela, direcionar para onde o vento estava soprando. E Jesus dormindo, muito cansado. E aqui eu abro um parênteses, eu acho que é a melhor hora do dia, pelo menos para mim, não sei para os irmãos, depois de um dia cansativo, que a gente faz 2, 3 audiências, ou visita cliente, sai, se desloca, chega em casa, daí eu me estico na cama, eu disse: meu Deus, eu sou um cara realizado, estou aqui, nossa, que coisa boa. Daí parece que vejo Jesus também, ali dizendo: meu Deus. Não, ele não diria isso, que ele era Deus, mas ele é o Pai, que coisa boa ali, relaxando, descansando. E de repente os discípulos começam a se desesperar, porque o vento, estava muito forte, eles estavam quase indo, ao naufrágio. Jesus se levanta e vai até eles, e o que ele diz? Homens de pouca fé. E às vezes a gente age como os discípulos. Vem algumas dificuldades, vem algumas tribulações, vem a pandemia e a gente começa a xingar. A gente começa a reclamar. Daí a gente começa a apontar os culpados. É por causa dele, por causa daquela. E a gente não consegue simplesmente ver que Jesus está conosco. E Jesus fala: homens de pouca fé. E ele diz: acalma vento, acalma mar. Alguns intérpretes, e aqui eu não vou me estender muito nessa questão, porque há um debate sobre essa tradução, mas alguns intérpretes dizem que a expressão que Jesus usa para acalmar o vento e acalmar o mar é semelhante a alguém que está fazendo um exorcismo, está expulsando. É como se Jesus estivesse dizendo: saia tribulação, saia vento, saia dificuldade, saia. E o vento cessa, a tempestade cessa, e o barco fica tranquilo. E os discípulos começam a se surpreender. Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Mas será que eles não tinham visto Jesus realizar outros milagres? Será que eles não tinham visto Jesus curar talvez um aleijado, um cego, um gago, um surdo mudo, enfim, mulher do fluxo de sangue? Nós não sabemos a ordem cronológica dos milagres de Jesus, mas muito provavelmente eles já tinham visto alguns milagres feitos por Jesus. Só que ali eles estavam tão cegos,
focados no vento e na tempestade, que não viram o poder do Senhor e não acreditavam que Jesus era poderoso o suficiente para acabar com aquela situação. E vai o puxão de orelha para todos nós. Jesus pode mudar a nossa situação, seja ela qual for, seja ela de doença, seja ela de ansiedade, seja ela financeira. Jesus tudo pode fazer. Avançando um pouco mais, o Espírito ele transforma, e a ação do Espírito ela nos produz um conhecimento. E essa semana eu comprei um box, né, do Karl Barth. Já tinha lido muitos livros dele, é um dos teólogos que eu mais considero, e por indicação do pastor, né, olha, tá na promoção lá, né, eu fui e comprei, né, um box com os 10 livros, e eu reli alguns trechos de alguns livros, e na palavra, né, grega, em que, né, Jesus fala para seguir a Ele, ou venha, se aproxime, me siga, né, se refere a epestai, né, que significa alguém que segue, se aproxima, segue e age com as qualidades daquele que é seguido. E é interessante, aqui eu abro um parênteses, essa questão de imitar a Cristo, ou ser imitador de Cristo. Essa interpretação veio muito posteriormente, lá pelo século, né, 14 ou 15, né, que veio a questão dos imitadores de Deus, e até houve traduções que, né, colocaram isto, né, de nós imitarmos a Deus. Mas é muito certa essa tradução, porque o epestai é aquele que se aproxima, segue e age com as qualidades de Deus, ou seja, plantando a terra tal como Deus plantou o jardim do Éden, vestindo a nudez como Deus vestiu Adão, confortando o triste como Deus confortou a Isaac, visitando o doente como Deus visitou a Abraão, e enterrando um morto como Deus enterrou a Moisés. Essa era a ação dos discípulos, ou deveria ser. Aquele que se aproxima e segue Jesus tem que imitar as suas ações. Avançando um pouco mais, quando o Espírito sopra, Jesus chama os seus discípulos para o seguirem, para os acompanharem, compartilhando a sua vida, compartilhando o seu destino, e o custo disso muitas vezes é o rompimento com alianças, rompimento com família, rompimento com campus, rompimento financeiro e muitas outras coisas, pois o seguir a Jesus conforme o Evangelho é perder a sua vida, pois aquele que perder a sua vida a achará, e aquele que acha que ganhou a sua vida a perderá. Esse é o chamar do Senhor. E já caminhando para a conclusão, né, qual que é o efeito dessa ação do Espírito? E nós podemos ver aqui pelo menos 3 pontos, né, que nós podemos comparar a ação do Espírito Santo na obra da regeneração. E o primeiro deles é liberdade e independência. O segundo é um efeito irresistível, né? Nós não conseguimos resistir ao chamado do Senhor, ou, né, na pior das hipóteses, nós não conseguimos, né, ficar, digamos assim, apáticos à ação do Espírito. Isso é demonstrado em diversas partes da Bíblia, especialmente na parábola do semeador, que a semente ela cai, ela germina, ela cresce, ali os espinhos sufocam, mas tem alguma reação. Ninguém pode dizer que é imune à ação do Espírito. Não existe consciência adormecida o suficiente que não possa ser despertada pela ação do Espírito Santo. E avançando um pouco mais, né, o Espírito, até postei numa rede social, ele é alguém que não respeita leis humanas, não respeita conceitos nem preconceitos. O Espírito Santo, ele é insubmisso, né? E ele é como um vento, né? E ele vai, e ele chega.
E a prova disso é que estavam alguns homens reunidos lá, conversando, entristecidos com a morte de Jesus. E de repente ouve-se um vento como um som como de um vento impetuoso. E era o agir do Espírito Santo sobre aqueles que estavam reunidos, e eles são revestidos de um poder, de modo que eles começam a falar em outros idiomas. Eles têm essa capacidade, e as pessoas que estavam visitando aquela região começam a ficar assustados. Ora, mas esses caras não são galileus? Porque ali estão falando na nossa língua, sei lá, turco, aramaico, grego, japonês, estão falando na nossa língua. Como pode isso? É a ação do Espírito. Ele rompe tudo, ele chega, ele desmonta sofisma e ele nos transforma. E é interessante, já caminhando para a conclusão, quando eu era criança, eu creio que muitos, já empinaram pipa ou papagaio, enfim, cada região tem um nome. E a gente, às vezes, lá no meio da tarde, estava aquele sol e tentava soltar, mas não tinha vento, Aí eu não sei vocês, mas a gente tinha uma prática lá de começava a assobiar, Eu começava a dizer, vem vento, assoviar, Não sei se era crendice ali, a gente era criança, fazia isso. E às vezes do nada, não me diga como, talvez é porque ficou mais tarde, na tardezinha, não sei. Mas de repente soprava um ventinho, a gente empinava, a pipa subia e acontecia. E às vezes nós estamos aqui tão fechados à nossa realidade, à nossa visão estreita. E às vezes com essa pandemia a gente fica tanto tempo em casa, vendo às vezes tanta TV, ouvindo apenas uma ou duas opiniões, que a gente acaba se fechando e acaba não chamando o Senhor, ou não chamando o Espírito Santo. Mas Ele vem e Ele vai chegar na sua casa, você que está assistindo, aonde você estiver, e Ele vai trazer o bálsamo, e Ele vai trazer a cura, Ele vai trazer ali a paz para todos nós. Amém? É interessante também, já concluindo, que o Espírito, ele chegou lá em Cornélio. E como assim? Cornélio era um homem gentil, mas o Espírito, ele é subversivo. E o Espírito Santo, ele não era judeu. E ele chegou a Cornélio, disse, olha, as tuas orações foram ouvidas. Naquela época talvez fosse uma heresia tremenda dizer para alguém que não era judeu, que não era, enfim, não seguia o grupo ali, que as orações dele tinham sido ouvidas. Mas Deus falou, e Deus também ministrou em Pedro, dizendo, olha Pedro, tire seus preconceitos e vá até Cornélio e ministre na vida dele. Amém? Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossos corações e que o Espírito Santo possa retirar de nós todo o preconceito, toda a nossa visão estreita, como Nicodemos tinha a respeito de Jesus e a respeito da salvação. Importa a gente nascer de novo, como Nicodemos recebeu essa mensagem. Mas qual foi o final de Nicodemos? Alguém sabe dizer? Qual foi o final da história? Muitos concentram ou só lembram de Nicodemos nesse texto. Cadê Nicodemos depois? Nicodemos seguiu a Jesus, Nicodemos voltou lá para os fariseus, Nicodemos foi para sua casa. O que aconteceu com Nicodemos? Exatamente a Bíblia não fala, mas eu tenho certeza de uma coisa: o Espírito Santo trabalhou na mente e no coração de Nicodemos e o transformou. Sabe por quê eu falo isso? Porque em João, no capítulo 19, quando Jesus ele é morto, retiram o corpo de Jesus no madeiro, um homem pede para enterrar Jesus. Quem é esse homem?
um homem rico que seguia Jesus. Era José de Arimateia, que tinha uma tumba lá, um sepulcro, e levou Jesus para lá. Mas o texto fala que tinha alguém com ele. Quem que estava com ele? Nicodemos. Nicodemos, mas Jesus foi condenado, os fariseus cuspiam nele, falaram tantas coisas dele. Nicodemos agora não tem mais medo da opinião pública. Nicodemos agora não vai à noite até o corpo de Jesus. Ele vai com José de Arimateia, com o bálsamo, com perfume, para passar no corpo de Jesus. Nicodemos foi transformado. Amém? Que a palavra do Senhor também nos transforme a cada dia. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Teu Espírito Santo soprou em nossa mente e em nosso coração. E é por isso que nós estamos aqui, ó Pai, te louvando e te agradecendo por esse amor que nós não merecemos, por esse amor que nós não provocamos em Ti, mas um amor que veio de Ti para nós. Nós te agradecemos, Pai. E pedimos que o Teu Espírito Santo visite a cada um, ó Pai, que está assistindo ou assistirá essa live agora, seja em casa, no ônibus, no carro, aquele que talvez esteja com muita ansiedade, tendo crises de pânico, ou aquele que está preocupado com as dívidas, as contas, perdeu o emprego, ou aquele que está passando de um plantão para ir para outro plantão, enfim, eu não sei, Pai, que o Teu Espírito Santo agora, ó Pai, traga o bálsamo, traga a paz, traga a alegria, traga o conforto e o transporte lá para o futuro, ó Pai, aonde ele pode ver, ó Pai, a vitória com esperança. Pai, nós pedimos que essa verdade que transformou a Nicodemos transforme a nossa mente e o nosso coração todos os dias da nossa vida, de modo que nós possamos, ó Pai, não termos preconceitos com a ação do Teu Espírito, não possamos limitar a Tua ação e possamos receber a Tua palavra, independente de por quem seja dita, ó Pai. É isso que nós te pedimos, no Teu amor, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.